Olá, começando mais uma entrevista pelo Fluxo, dessa vez não no nosso estúdio, mas aqui no Rio, mais exatamente na casa do nosso entrevistado de hoje, o deputado estadual pelo PSOL, Marcelo Freixo. Muito obrigado, Freixo, por nos receber aqui. É um prazer receber vocês aqui. E queria conversar contigo sobre muitas coisas, a gente vai ter bastante tempo para fazer isso, mas começar lembrando da última vez que eu te vi falar, na verdade. Foi no ano passado ainda, pouco de Direito da UFRJ. Na Faculdade de Direito da UFRJ, você estava ao lado do professor Mangabeira Unger. Exato. E há pouco tempo a Dilma havia sido reeleita e muita gente já falava no país, e a sua palestra foi meio em torno disso, sobre o tal terceiro turno que estava para acontecer. Quer dizer, foi uma margem muito apertada, a oposição ao governo Dilma absolutamente energizada e um clima que já se previa de certa instabilidade que poderia haver. Você havia dado um diagnóstico muito interessante naquela época de que tipo de inflexão ou que tipo de impasse haveria no Planalto em torno do que seria esse tal terceiro turno. Queria que você falasse um pouco sobre isso agora, meses após, Dilma reempossada, ministério refeito, certas escolhas não foram feitas e me parece, não sei se você concorda com isso, que esse clima de instabilidade e de acirramento da oposição está ainda mais intenso do que estava em novembro do ano passado. Claro. Bom, Bruno, você estava lá naquele dia que a gente conversou com o professor Mangabeira e foi um prazer ouvi-lo também, sempre muito, muito interessante. Ali naquele momento, eu falava do terceiro turno, porque a gente teve o primeiro, teve o segundo, uma disputa das mais acirradas da história recente da República Brasileira, e começava um terceiro turno, que é o que seria o governo. Como a oposição iria, de alguma maneira, se organizar, porque é uma eleição que termina de maneira muito curiosa, né? Quem ganha não comemora e quem perde se organiza com mais força. Então, uma eleição acabou saindo mais empoderado, né? Exatamente, é uma eleição que perde ganhando e uma situação que ganha perdendo. Esse era o quadro daquele momento, né? E evidente, né? Não há grande comemoração nas ruas da vitória. Claro que muita gente no segundo turno, como eu, faz o voto do veto, né? Faz o voto para derrotar um outro projeto que, no meu entendimento, e eu não tenho qualquer arrependimento, diga-se de passagem disso, para derrotar um determinado projeto. Mas também sem nenhuma ilusão das dificuldades que teríamos naquele momento ali. Por isso que eu falava do terceiro turno. Né? No seu caso, mas havia muita esperança, por conta da campanha que a Dilma fez, de que houvesse pelo menos um nível mínimo de inflexão mais à esquerda que muita gente A Dilma ganha a eleição, na minha avaliação ela ganha por isso, inclusive, o que é determinante. É só olhar para o Rio de Janeiro. A Dilma tinha sido no primeiro turno a terceira colocada no Rio, e ela ganha no Rio de Janeiro no segundo turno. O que muda tanto, né, no perfil do eleitor do Rio de Janeiro nesse momento? O que muda é a posição da Dilma, o que muda é a postura da Dilma. Durante a campanha, a Dilma faz aquilo que lhe faltou coragem fazer na hora de montar o ministério e na hora de organizar o governo. Né? Então ela cria uma contradição gigantesca no terceiro turno. Ela ganha a eleição porque ela pauta uma política de uma maneira que tinha feito ela sair derrotada no primeiro turno. Né? O grande vitorioso do primeiro turno é o Aécio. Né? A grande derrotada é a Marina, mas a Dilma chega ao segundo turno também com uma política derrotada, de reeleição derrotada. No segundo turno ela inverte isso. Por que ela consegue inverter isso? O Aécio perde para ele mesmo de alguma maneira, mas ele perde também porque há uma produção de um discurso, há uma pauta colocada na campanha da Dilma que faz com que um setor importante e decisivo no Brasil, nesse momento, se coloque para derrotar o projeto do PSDB e para dar a vitória a Dilma nesse momento. Com todos os cuidados que esse momento necessitava. Né? E mais uma vez eu quero aproveitar, você não está me perguntando isso, mas eu acho que é importante dizer. Primeiro que eu acho que a ideia de impeachment é um absurdo. Eu ia te perguntar isso. É um absurdo, é um negócio
assim, não tenho o que comentar, né? Porque você pode ter toda a crítica ao governo, eu tenho muitas. O fato de eu ter votado na Dilma no segundo turno não tira de mim qualquer, pelo contrário, claro, né, direito de fazer a crítica, até porque eu não estou no governo, não concordo com a linha do governo e discordo muito. Acho que poderia ter feito um outro governo mais compatível com aquilo que se disse, com aquilo que se produziu, com aquilo que se pensou no segundo turno, mas não, ela rompe com isso na hora de formar um ministério, na hora de determinar as políticas públicas. Ela rompe completamente com isso. É só olhar os nomes, sem querer. Poderia citar aqui a Cátia Abreu, o Levi, mas enfim, é muito maior do que isso. O ministério é bem extenso. É muito maior do que isso. Né? Para não ficar nessa coisa dos nomes, que eu acho que empobrece a política, tem uma lógica política de consolidação do governo que contraria aquilo que a levou à vitória. Então cria uma contradição, não só pela força da oposição, mas cria uma contradição pelas opções do próprio governo. Acho que isso tem que ser muito pensado nesse momento. Né? Até porque o Aécio, por exemplo, é uma figura que hoje não é protagonista da oposição. Ele é tão frágil, ele é tão ruim, né, que ele não consegue nem... Hoje o protagonista da oposição é o presidente... É a situação. É a situação. São os aliados do PMDB. Que é, né? Isso que eu acho que é uma contradição. É isso que é uma maluquice. É como se a nossa oposição fosse aliada. É a própria base do Mas governo. Isso é o resultado de uma política de governabilidade que vem se arrastando e anunciando essa contradição, essa crise há muito tempo. Há muito tempo. É esta lógica de governabilidade que não rompe, que não propõe algo mais ousado, que ela usa no discurso de segundo turno, que a leva à vitória, mas que ela não tem coragem de fazer. Quando eu falo ela, não estou, evidentemente, colocando a responsabilidade exclusiva sobre a presidenta, mas sobre as forças políticas que são hegemônicas ali. Né? É o grande erro. Né? Há muito tempo anunciado. E agora é isso. Você tem como presidente o Eduardo Cunha, né? Você tem o Renan Calheiros, você tem uma força política do PMDB e uma reforma política que contraria os interesses do governo, sendo anunciados. Então, o impeachment pensado pela extrema-direita, por alguns setores que são derrotados efetivamente no segundo turno, ele é uma proposta das mais retrógradas e mais descabidas, né? Que eu acho que não cola. Mas o fato de não colar não significa que a gente não tenha que dar importância. É evidente que eu não acho que a presidente Dilma sofrerá o impeachment. É evidente que nesse país é muito delicado, é muito perigoso você falar que alguma coisa não vai acontecer, né? Mas eu acho muito pouco provável, eu acho completamente absurdo que isso venha a ser pensado. Agora, o impeachment gera uma agenda que é muito delicada para o governo. Muito delicada para o governo. Por quê? Porque as forças que fizeram da Dilma vitoriosa no segundo turno se colocam numa situação absolutamente constrangedora nesse momento. É isso que eu ia te perguntar. Né? Por quê? Porque você tem uma extrema-direita falando de impeachment, né? Um setor muito conservador falando de impeachment, e que é curioso, porque o conservador no Brasil sempre se caracterizou por uma lógica de legalidade. Né? E nesse momento, esse conservadorismo desapega completamente de qualquer lógica de legalidade para impor, né, a ideia de um impeachment pela discordância ideológica que tem com o governo, o que é, no mínimo, curioso, que tem que ser chamado a atenção. Mas a argumentação longe de ser ideológica, né? A argumentação é basicamente... É moral. É moral, mas também por conta dos escândalos de corrupção que vêm à tona. Sim, mas é moral. Sim, claro, né? É moral. E aí eu quero chegar lá. Porque, na verdade, o que acontece? O que está acontecendo nesse momento? Você tem um governo muito fragilizado, onde a sua própria base não é base, não o sustenta. Né? É um governo que a sua base não o sustenta. É um governo que não tem... Que está constrangida também, né? Está muito constrangida, social, né? E um setor da sua base lhe faz oposição, né? Através de chantagens explícitas, né? E, ao mesmo tempo, forças políticas que poderiam, nesse momento, serem aliadas, mesmo não sendo governistas, não conseguem ser. Porque, evidentemente, não concordam com o impeachment, mas, evidentemente, tem uma enorme dificuldade de lutar contra o impeachment, por mais que se diga, mas se organizar contra esse impeachment jamais poderá ser a ideia de defender esse governo. Então é uma linha muito tênue e muito difícil para forças progressistas, para forças importantes da política, que foram decisivas para a vitória da Dilma no segundo turno. Claro. Porque evidente que não há qualquer nível de aceitação do impeachment, mas por outro lado, dizer que não quero o impeachment não pode significar a ideia de que eu estou apoiando completamente todas as medidas desse governo, porque não estou. De governismo. Né? De governismo. Né? E é claro que a forma de se opor a um governo não pode ser exclusivamente a ideia do impeachment. A democracia lhe dá inúmeras opções, né, para que você faça isso, né? O que é, em termos republicanos, fundamentais. Por outro lado, a ideia da corrupção, envolvendo fundamentalmente a questão Lava Jato, agora tem um elemento novo, que é as contas do HSBC, eu estou muito curioso, né,
para saber que mundo da política tem ali, né? A imprensa aparentemente não, né? Não tá tão curiosa esse assim. assunto ainda é secundário. É bastante né? secundário. Ainda é secundário, porque pode ser que venha aquilo que todo mundo já sabe, que a corrupção não nasceu agora, né? Óbvio. Então, assim, a ideia de dizer que um governo... restringe a círculos do poder, né? E honestamente, assim, isso pode me custar muito caro, mas eu venho falando isso em diversas entrevistas. Eu não acho que o debate sobre a corrupção seja o principal debate do Brasil hoje. Não acho. Isso não quer dizer, vou logo explicando, isso não quer dizer que eu não considero grave, né, uma estrutura política que é corrupta, as práticas que são corruptas, as práticas que desmontam a ideia da representatividade, que é a grande crise social que a gente tem hoje, que é a crise da representatividade. É evidente que a gente enfrenta no dia a dia da gente todas as práticas de corrupção, das mais cotidianas às mais estruturais, mas não é verdade que o debate sobre a corrupção... Primeiro que não é verdade que esse é o governo mais corrupto da história do Brasil. Segundo que não acho que ninguém vença nada com esse tipo de medidor. Quem foi mais corrupto do que quem? Né? Acho que a gente precisa dar um salto qualitativo nesse debate. E eu não estou com isso protegendo governo nenhum. Não tenho nenhuma pretensão de proteger qualquer governo. Não tenho qualquer simpatia pelas opções que a Dilma fez. Vou fazer oposição, tenho criticado abertamente, sistematicamente o seu governo. Né? Acho uma lástima a política agrária, a política urbana, a política econômica, acho uma lástima. Agora, não é isso. Esse é um bom debate. E não a ideia udenista, né, de uma concepção de um debate de corrupção. O que foi o debate da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, o que foi o debate sobre a Vale do Rio Doce, o que foi inúmeros, o que foi o governo Sarney, o que foi o governo Collor, né? Para não falar nem na ditadura militar, né? Para não chegar nem lá, na ditadura civil-militar. Mas, enfim, a ideia de ficar como medidor, né, uma questão moral, né, de quem é mais corrupto, que é isso que não faz o Brasil avançar, é um empobrecimento do debate político lamentável. E para aqueles que se opõem, eu quero alertar isso, para aqueles que se opõem ao governo Dilma, o melhor não é se opor pela lógica de um fundamento de que esse é o governo mais corrupto, porque essa não é a melhor crítica, ou a crítica que pode resultar em algo mais concreto contra o governo Dilma. Ou, inclusive, na própria defesa que se faz do governo Dilma por muitas pessoas que o defendem de fato, de que ele é menos corrupto do que o mesmo erro. O FHC. É o mesmo erro. Você está pautando a corrupção como a baliza alguns setores do PT que têm essa margem de defesa erram da mesma maneira que quem ataca o governo Dilma erra. A própria Dilma, né, faz isso quando aponta para o FHC. Claro. Quer defender o governo Dilma? Debata a questão social, debata a questão da formação do ministério, debata as políticas. É difícil. Que foi o que fizeram na campanha, no fundo. Exatamente. O problema é que a campanha disse uma coisa e o governo diz outra. Né? Há uma distância violenta entre uma coisa e outra. Então, assim, a gente vive hoje um empobrecimento do debate político. Por um lado, por um setor mais conservador que fala do impeachment. Por outro, a ideia de que o grande debate nacional é o debate da corrupção, tanto dos que atacam quanto dos que defendem. E com isso você não discute a política agrária, você não fala de reforma agrária. A própria crise hídrica é ainda secundária. Né? É secundária e não deveria. Né? Você não discute o debate da moradia, a política de transporte. Né? Para onde foram os preços das passagens? O que mudou fundamentalmente na política urbana brasileira? Né? De moradia, de transporte, de mobilidade. Esses debates todos fundamentais, né, se tornaram secundários para um debate comportamental e que não é. Porque o debate comportamental, ele substitui um debate fundamental, aí sim para enfrentar a corrupção, que é o da estrutura política, que é o da representatividade, da reforma política. E hoje nós estamos à beira de aprovar uma reforma política conduzida pelo que há de pior no Congresso, historicamente, que é base desse governo. Base do governo. Que é base do governo, vamos lembrar que é base do governo, né, que vai tornar legal, vai tornar constitucional toda uma estrutura, essa sim, que leva a inevitável práticas de corrupção no exercício da representatividade política. Que tem a ver com o financiamento de campanha. Que tem a ver com o financiamento de campanha, que tem a ver com a relação das empreiteiras e de grandes empresas e do capital com as eleições. Então eu queria que você tem a ver com a estrutura dos partidos. Exatamente o Eduardo Cunha ou a reforma que está na pauta pretende fazer colocando na Constituição?